Bem-vindos ao Caixa de Pandora. Eu sou o Cândido Neto. E eu sou a Alexandra Teodoro. E este é o podcast Caixa de Pandora. Pessoas de sucesso, histórias reais. Um novo episódio a cada semana. O nosso convidado, entrevistado desse episódio, gente, é jornalista, pedagogo, deputado estadual e principalmente alguém que acredita que a arte é um direito de todos. Estamos falando de quem? Fábio Novo, deputado estadual Fábio Novo. Que legal, quero saber o que é que tem nessa caixa. Ah, quem vai contar para nós é você, tá? Porque é o Vamos lá. seguinte, como que você se sente? Eu vou chamar de você. Pode tá? chamar. Tanto tempo depois de ter passado, inclusive, pela Secretaria de Estado da Cultura, que até então era uma fundação, e ter feito toda uma revolução, né, no que diz respeito à arte e à cultura do nosso Estado. Existe mesmo o antes e o depois do Fábio Novo? Olha, eu nunca pensei na minha vida que um dia eu fosse ser secretário de Estado da Cultura. E 2014, eu já deputado, foi o ano que eu me dediquei ao estudo da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, O CIEC. o CIEC. E então eu me apresentei uma proposta de reorganizar toda essa lei, porque ela era uma lei que existia, mas era uma lei natimorta, porque naquela época havia um desconto de 70% no ICMS para os empresários que queriam ou que pudessem apoiar a lei. E eles teriam que entrar com 30%. Então, não tinha projetos, porque não tinha incentivo. E eu mostrei para o então governador que no Maranhão e no Ceará, dei 2 exemplos, eles estavam aplicando 100%. E eu fiz uma conta básica. Naquela época, o recurso que era destinado dava mais ou menos 5 milhões. Eu digo, por que em vez de dar 5 milhões que não se usa, o senhor dá 3 milhões, mas com a isenção de 100% para atrair os empresários? Aí ele disse, você está sabendo fazer matemática. Nossa! E conta. Eu digo, não adianta dar 5 se você não consegue gastar os 5. É melhor dar os 3 que a gente consegue gastar. Então a gente fez a reforma da lei, o governador acatou as sugestões que eu fiz, e aí, a partir daí, nós passamos a ter uma lei que realmente funcionava. E em 2015, o governador Wellington, então, assume o governo e me convida para eu ser o secretário na perspectiva de transformar a fundação em secretaria. Eu não aceitei. Ele me convidou 3 vezes e 3 vezes eu disse não, que eu não queria. Na 4ª vez ele me chamou e disse, não estou lhe convidando. Eu estou intimando. Eu estou intimando, estou convocando, eu acho que você é a pessoa certa para esse lugar, porque, cara, tu acabou de fazer a lei e tu nem pensava em ser secretário. Então eu me tornei secretário assim. E veja, nós estamos completando agora, neste ano de 2026, 11 anos, portanto mais de uma década, ininterrupta, que o Piauí passou a ter todos os anos um edital. Pouco ou muito, é o único que tem e que funciona. Então você passou a ter uma política pública efetiva para o fomento, através dessa lei. Então são muitas as conquistas. E fora que a gente observa que em relação a essa lei especificamente, antes, né, pouquíssimos artistas entravam para concorrer e de repente no ano seguinte já dobrou, depois já triplicou, quadruplicou e agora está de uma forma assim incrível. E eu acredito que é porque o próprio artista acredita na possibilidade que ele tem de fato, conseguir realizar o seu projeto através dessa lei. Olha, e aí eu não tive a felicidade de ser secretário, tipo, num governo do presidente Lula. Que eu peguei o governo do Bolsonaro, que foi o governo que fechou o ministério, tirou todas as verbas, perseguiu a classe artística, né? Quando o Lula volta agora nesse mandato, o Lula, então, aprova a lei que passa a ter também recursos federais disponíveis para os estados e também os municípios. Então, hoje, além do CIEC, que é a parte estadual, você tem também a PENAB,
que acabou de sair o resultado. Foram mais de 15 milhões investidos Programa Nacional no Piauí. Então, esse dinheiro vem para os estados, mas vem também para cada município. Então, o Congresso Nacional aprovou que o PENAB passa a ser definitivo. Então, você imagine o que é ter um planejamento para os próximos 10 anos com CIEC e PENAB. Eu acho que ainda são verbas insuficientes. Mas já é um avanço muito grande. Mas já é um avanço muito grande. Mas grande. a gente precisa de mais. Agora, se você tiver uma política pública periódica durante mais 10, 20, 30 anos, eu não tenho dúvida que nós estaremos em um outro patamar, o Estado. Então, eu acredito muito nisso, que é possível fazer ainda muitas coisas. Então, assim, com isso foi possível recuperar o patrimônio. Quando eu digo recuperar o patrimônio, fazer com que, minimamente, as maiores cidades, pelo menos em cada território do Piauí, passasse a ter um bom teatro. Então, hoje nós temos uma rede de teatros que poucos estados do Brasil têm. Eu acompanhei agora o grupo Yahoo, uma banda que tem 40 anos, e eles fizeram o projeto 6 e meia. O 6 e meia antes era só da capital, ele agora é da capital, do sul e do norte. Que, aliás, é um gancho, viu, Cândido, em relação à questão do projeto 6 e meia, porque era um pedido da população. Às vezes a pessoa tinha vontade de assistir o show de um determinado artista, tinha que vir para a capital ou simplesmente não assistia. Pois não é? E, além do que, esse projeto 6 e meia é um dos projetos que eu acredito que tenha... É um projeto que eu tenho o maior carinho, porque, além de ter essa possibilidade do artista local cantar para um grande público, né? Tem esse network entre o artista local e o artista nacional, e isso facilita muito. Só que, como o senhor diz, não tinha equipamentos culturais, né, que são as casas de cultura, para que pudesse receber minimamente esses artistas. Então, eles fizeram agora Teresina, Picos, que é o novo teatro, que foi entregue, acabou de fazer um ano. Fizeram Floriano, Bom Jesus e Corrente. Corrente está a 900 quilômetros da capital. Tem hoje uma Casa da Cultura, que tem um teatro, que tem 200 lugares, que é climatizado, que tem poltrona, que tem camarim, que tem as especificações técnicas para que você possa receber. E eu acompanhei esse 6 e meia de junho. Eu só não fui Teresina, mas eu fui Picos, eu fui Floriano, eu fui Bom Jesus, eu fui Corrente. E no final os caras disseram assim para mim, cara, o que vocês estão fazendo aqui é extraordinário, não tem outro lugar fazendo. Eu vi que eles ficaram encantados com a galeria de assinatura do Teatro Alarde, em Bom Jesus, né? Com tantos artistas que já conseguiram ser recebidos ali na cidade, né? Então, assim, a cultura está provado que tem um estudo da Fundação Getúlio Vargas que para cada real que você bota na cultura, voltam 7. E ela faz, assim, uma situação de que você injeta diretamente na economia criativa da cultura. Eu vou colocar um exemplo claro aqui, simples para vocês. Gente, vamos fazer um ano agora da Feirinha da Praça, na Praça Pedro II. Uma ideia simples, que a cultura é quem leva o povo de volta para a praça, que junta os empreendedores, mas quem faz artesanato, quem faz comida. E hoje nós temos cerca de 500 empreendedores que se revezam a cada domingo, participando da Feira da Praça, na Praça Pedro II. E essas famílias estão tirando, em média, entre R$ 1.500 e R$ 2.000. Por semana. Por semana. Na Feira da Praça, Pedro II, né? Então, assim, é um negócio fantástico. Então, eu agora estou colocando, inclusive, um dinheiro como deputado. O governador está entrando com a parte, ele gostou muito do projeto, e eu estou entrando com outra parte. Nós vamos revitalizar toda a Praça Pedro II. Então, ela vai ficar, inclusive, naquela área onde tem as tendas, uma tenda fixa, para que a gente possa ter a feirinha, mas para que você possa ter outros eventos. Vamos colocar uma fonte também na praça. Vamos recuperar todo o piso, a iluminação, porque a Praça Pedro II voltou, depois de muitos anos, a ser um point de Teresina. Renasceu, Fábio, né? Fábio, Renasceu. Você falou de revitalização aí. Você revitalizou muitas casas pelo interior, pontos de culturas, pequenos teatros que não tinham nas cidades pequenas, né? Você é um cara que sempre gostou de
revitalizar as coisas mais antigas, né? Sim. De onde vem essa vontade de trazer de volta o que já foi? Cara, assim, um dia eu cheguei no Palácio de Karnak e aí eu... Inclusive a reforma do Teatro 4 de Setembro, Clube dos Diários, né? Que foi na sua primeira gestão. Na se eu primeira não me engano, gestão, né? na primeira gestão. Um dia eu cheguei E no você pegou bem estragado. bem né? estragado. Eu cheguei, eu tomei posse. Na semana seguinte, a Patrícia, que hoje é a nossa representante do Ministério da Cultura, ela era a minha arquiteta responsável pelo patrimônio. Aí ela subiu assim, ofegante, e disse: o senhor precisa ir urgente no Clube dos Diários. Eu digo: mas o que foi que aconteceu? Eu disse: o teto está desabando. Nós fomos lá, tiramos as fotos, e de lá nós já saímos caminhando, correndo até o Palácio de Karnak para falar com o governador. O governador, aqui o senhor precisa decretar estado de emergência no E teatro. imagina um problemão que seria, né? De repente isso desabar. Aí ele disse: mas durante o um que é que evento. está acontecendo? Eu disse: o teatro vai cair e o Clube do Teatro vai junto. Aí ele botou a mão na cabeça e disse: e como é que nós vamos fazer? Eu disse: eu não sei, governador. O senhor tem que decretar, aqui todo mundo me disse que o senhor tem que decretar emergência, não dá tempo de fazer uma licitação e precisamos contratar uma empresa urgente, porque senão vai cair. E assim fizemos, e assim recuperamos o Teatro 4 de Setembro e o Clube dos Diários. Mas eu estava no Palácio de Karnak, você me fez a pergunta, e aí chegou uma senhora que mandou uma carta para o governador dizendo que a delegacia mais antiga do Piauí, uma delegacia de 1851, de Jerumenha, já tinha caído um pedaço. E na carta ela dizia: governador, eu sei que delegacia é lugar triste, é lugar de prisão, mas isso aqui é um dos prédios mais antigos do Piauí, não pode deixar isso aqui do jeito que está. Aí o governador me telefonou. Aí disse: vem aqui que eu tenho uma missão para você. Só tem esse prédio aqui velho que está caindo os pedaços lá em Jerumenha, que é uma delegacia. Vá lá e recupere. Aí eu até disse na hora: governador, eu sou secretário de cultura, eu não sou secretário de segurança. Né? Foi daí que nasceu a ideia. Mas já estava desativada a delegacia, Já estava né? desativada. Foi daí que nasceu a ideia da gente começar a reaproveitar espaços que são do Estado, porque geralmente as delegacias, elas são aonde? No centro das cidades. Sim. E Na praça principal. na praça normalmente, principal. né? Então ficava muito feio você ter um prédio do Estado no centro da cidade caindo ou abandonado, né? Então daí nasceu a ideia de começar a recuperar esses espaços e ressignificá-los Sim. para serem espaços de cultura. Hoje Então, já são mais de 20, né? isso já são 28. 28, né? 28 cidades, 28 delegacias que foram ressignificadas e se tornaram espaços de cultura. Por exemplo, São João do Piauí virou uma biblioteca. A de Jerumenha virou um espaço de cultura que leva o nome de Amélia Bevilacqua, que é uma filha ilustre de Jerumenha, que é uma poetisa, que foi casada com Clóvis Bevilacqua, que foi a primeira mulher brasileira piauiense de Jerumenha que ousou a se candidatar a uma vaga na Academia Brasileira de Letras. Naqueles tempos, as mulheres... Essa é nova, eu não sabia. Naqueles tempos, as mulheres não podiam se candidatar. Não podiam nem escrever. Ela não podia nem se inscrever. Ela tentou se inscrever, não conseguiu. E o esposo dela, que foi um grande jurista, Clóvis Bevilacqua, autor do Código Civil de 1916, ele, em protesto, renunciou à cadeira dele. Então, era uma mulher libertadora para o seu tempo. Nada mais justo do que você pegar esse patrimônio, que também era um espaço de prisão, e que nós libertamos esse espaço para ser um espaço de área de cultura, então leva o nome dela. Então é um espaço de cultura bem bacana. Aí você tem a segunda delegacia mais antiga do Piauí, que é em Campo Maior, que virou o Lar da Juventude, que é uma escola de música que hoje revela grandes talentos, né? Revelou uma menina de família muito pobre, uma grande soprano, que foi bater no The Voice Kids, né? Então, assim, tem muitas histórias bonitas que você, através da cultura, termina lapidando esses diamantes brutos, né? E por falar em escolas, Fábio, você criou várias escolas especializadas, né? Escola de bandolins em Oeiras, de jazz em Pedro II, as rabecas em Bom Jesus, sua cidade natal, né? De sanfonas. De sanfonas em Dom Inocêncio, né? Estive lá agora. Qual era a ideia por trás disso? Sua ideia por trás de criar todas essas escolas? A ideia por trás disso é manter viva tradições.
Dom Inocêncio é a cidade do Brasil que Tem o maior mais número de que sanfoneiros. tem o maior número de sanfoneiros. Então, como é que eu não vou manter viva essa tradição? Então, essa é a ideia da A escola. Rabeca estava se acabando. Que, né? aliás, Rabeca- deputado, deixa eu interromper sim. aqui só um minuto, porque recentemente eu conversei com o Zé Quaresma, Hum. né, e o Rai, e eles estão com o documentário Inocêncio, que inclusive é um documentário patrocinado pela Lei Integralmente. Aldir Blanc. Mas a ideia é manter viva essas tradições. A Rabeca, ela é tocada na região de Bom Jesus há 300 anos. Então, nós temos seu Joaquim Carlota, que vai fazer 90 anos, é o último rabequeiro vivo que nós temos em Bom Jesus, se tornou patrimônio piauiense, Uhum. através da lei que existe na Secretaria de Cultura. Nós temos um festival que foi criado em função das rabecas, que vai fazer 20 anos, que uma vez por ano, sempre no mês de setembro, reúne rabequeiros do Brasil inteiro. E lá nós criamos a escola, que ensina a tocar o instrumento e a confeccionar. E mantém viva a tradição das rabecas. E da escola nasceu a primeira orquestra de rabecas e pífanos do Brasil, que hoje eles se apresentam em vários lugares. Agora mesmo eles estiveram aqui abrindo os folguedos, né? Quando tem alguma apresentação especial na cidade, como, por exemplo, agora teve a abertura do Salão do Livro, são eles que fazem a abertura. Então, a ideia é justamente manter viva essa tradição que nós temos. Os bandolins também iam se acabar, porque ficavam só as senhorinhas. Se acabar com as né? senhoras, né? E Dona agora você já Petinha. tem, inclusive, a nova geração de bandolins. Né? Então, a gente mantém viva essas tradições. Tem um dado aqui bem bacana que a rede de cultura no estado, né? O Piauí possui atualmente 36 polos de cultura distribuídos em 11 dos 12 territórios de desenvolvimento, e a única região sem equipamento cultural ainda é a Chapada do Vale do Rio Itaim, com projeto previsto para a Paulistana neste 2026. Mas vamos fazer alguns destaques. Planície Litorânea, por exemplo, o conjunto arquitetônico do Porto das Barcas ali em Parnaíba. Olha, foi o maior desafio que eu tive como secretário. O Wellington estava no 4º mandato de governador e ele me chamou. Ele me deu 2 missões. Ele disse, olha, eu estou no 4º mandato e tem 2 coisas que me incomodam bastante na área da cultura. O CSU do Parque Piauí, em Teresina, que está abandonado há mais de 20 anos, e o Porto das Barcas, em Parnaíba. É um conjunto arquitetônico de 300 anos, onde a cidade nasceu. E eu lhe chamei aqui porque eu quero que você vá lá e resolva. Aí eu disse, governador, o CSU custa um pouco de dinheiro. Agora o Porto das Barcas custa muito dinheiro. Um bocado, né? Aí ele disse, vá lá, faça os projetos e me traga. Aí eu levei. Me lembro que na época o CSU custou 3 milhões para aquela época. E o Porto das Barcas custava 11 milhões. Aí o CSU, ele, ok, vamos fazer. Quando eu mostrei o orçamento do Porto das Barcas, ele disse, meu Deus, é muito dinheiro. Eu disse, mas se nós investirmos, o senhor vai deixar uma grande marca, a cultura vai deixar uma grande marca, nós vamos recuperar um patrimônio. Enfim, nós fizemos. Hoje nós temos um complexo que tem o museu que recebe o maior número Fantástico de visitas. Museu do Mar. Né? Extremamente Nós estivemos visitado, lá, né? né? Nós estivemos lá 120, conhecendo. 120 mil visitas no ano passado. 120 mil visitas. Agora, inclusive, nessa primeira semana de julho, o museu está sendo ampliado. Ele já tinha o esqueleto de uma baleia cachalote, de um peixe-boi e de um boto. Todos encontrados na região do Delta. Né? Agora tem mais 2 baleias que foram montadas, todas encontradas na região do Delta. Vai ser o primeiro museu do Brasil que terá o esqueleto de 3 baleias. Né? E mais tecnológico. Então, foi feito agora um investimento de mais de R$1 milhão no Museu do Mar, para que inclusive ele se torne mais atrativo ainda, e deve ser entregue agora até o dia 3 de julho. Está nos finalmente lá. E com certeza é um espaço de muita visitação, porque ele passou a agregar também cursos, lá tem biblioteca, tem as lojinhas de artesanato, aí tem um calendário cultural, tem tipo assim, o samba no Porto, é assim um negócio lindo que eles fazem lá. Tem, né? O Zé de Maria que faz os movimentos dele lá. Tem lá também o festival de férias que acontece, né? Tem também o Carnaval do Porto, é assim,
Então É bem pegou bacana. muito essa história do Porto das Barcas. Inclusive E- valoriza também o turismo Sim. local. Sim, sem sombra de dúvidas. E, Fábio, você aumentou drasticamente os investimentos nos ciclos juninos, né? Sim. E quadrilhas, né? O Piauí virou referência nacional nas quadrilhas, né? Além dos grupos de Mumba Meu Boi, que foram revitalizados, né? Sim. Que estavam praticamente mortos no Desativados, Piauí, né? praticamente. Piauí chegou chegando, né? Uhum. Assim, quando chega quadrilheiro do Piauí em qualquer competição Chama atenção. pelo Brasil afora, assim, meu Deus, eles chegaram. Você porque- lembra como era a situação desses grupos antes? Cara, eu vou te contar. Eu lembro. Eu vou te contar o que eu vivi. Quando eu cheguei lá na secretaria, que eu chamei a equipe, eu disse: vem cá, como é que tá a questão das quadrilhas juninas? Aí eles disseram assim: não, a gente não tá patrocinando, não. Aí eu digo: e os bois? Não, também não. Eu digo: e o reizado? Também não. Eu digo: e nós estamos fazendo o quê aqui? Porque é a nossa raiz. Uhum. O Piauí nasceu do boi. E o Reis é uma tradição em O todos Reis os é uma municípios tradição. do Piauí, né? Então, nós ajudamos a revitalizar o reizado de Boa Hora, Hum. que hoje é o mais importante que nós temos. Uhum. Outros reisados também são ajudados. Nós temos uma política hoje afirmativa de que todos os anos as juninas são patrocinadas, Uhum. não com o valor que elas merecem, mas elas sabem que vão contar com a secretaria, então por isso elas podem fazer os investimentos, né? E também ajudam. Hoje o imperador, que vai fazer 93 anos, tem seu galpão próprio. O bom imperador tem seu galpão próprio, Verdade. né? Então, assim, a ordem é manter os investimentos nas juninas, nos bois e no reizado. E de preferência aumentar, né? E Daqui de pra preferência frente, né? aumentar. Então, a cada ano vai aumentando um pouquinho. Então, eles já sabem que vão contar com aquele recurso. Aí eles se organizam melhor. Então, o fato de termos investido 10 anos contínuos, ininterrupto, nas juninas, foi o que fez as juninas do Piauí a ser uma referência hoje para o Brasil. Uhum. Né? E Verdade. ganhar... Inclusive, tem várias cidades, né? No É. interior do Piauí, como São João do Piauí, a festa junina de São Sim. João, que é uma festa enorme, né? Então, e você, outras cidades também, né? você tem hoje juninas, como, por exemplo, em Parnaíba, muito profissionais. Piripiri, muito profissionais. Teresina tem a Luar e tem outras. Tem Explosão Estelar, tem Chapéu de Palha e por aí vai, né? Então você tem da Emerval Lobão uma quadrilha muito forte. Também, então, você já não tem só uma. Você tem várias referências do movimento junino. É isso, quando você tem um incentivo, você abre, né? Aí o leque, você né, abre para as outras o leque pessoas para as outras crescerem. pessoas. Exatamente. Tem dois pontos que eu queria também abordar, Uhum. porque assim, a gente percebe que a cultura teve essa movimentação extremamente positiva, né? E as pessoas puderam viver da arte, né? Viver da sua arte nesses últimos anos, mas não foi só num segmento, como a gente está vendo agora aqui. Mas, por exemplo, a escola de música, a escola de dança, né? A gente já deu uma passeada aqui pelo interior, mas em Teresina, principalmente, a escola de música Posidônio Queiroz, a escola de dança do estado, que é a escola Leni Argento. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre os investimentos nesses espaços que não são só de vivência cultural, mas também de fomentação, né? Ali a gente não está só criando público, mas fazendo com que sejam incentivados os artistas, né, a produzirem cada vez mais. Olha, se você entrar hoje na Escola Posidônio Queiroz, que é a nossa escola de música, Uhum. primeiro, ela tem 1.800 alunos. Funciona os 3 Bastante. turnos. Se você entrar lá, você vai ver a qualidade do que tem na escola. Todas as salas climatizadas, com bons instrumentos, bons professores. A mesma coisa na escola de dança. E a mesma coisa na escola de teatro também. Então, nós acreditamos que esses espaços de formação, eles precisam receber os investimentos necessários. E eu estou, inclusive, destinando emendas para essas escolas, porque lá atrás a gente fez toda a reforma, a modernização, e agora a gente precisa ampliar mais, porque nós tivemos uma queda de alunos no período da pandemia. Sim. E no pós-pandemia, as escolas vêm se recuperando. Hoje nós temos um problema sério, porque essas 3 escolas ficam no centro, e no turno da noite, principalmente pela ausência do transporte, termina afugentando um certo público para essas escolas, né? Mas nós vamos fazer agora mais investimentos ainda nessas escolas.
Só um dado que eu acho interessante. São 1.800 alunos na escola de música. Uhum. São 1.000 alunos na escola de dança. Só aí são 2.800. E mais 500 na escola de teatro. Então, por aí você tem mais de 3.000, quase 3.500 pessoas que todos os dias estão no centro por conta dessas 3 escolas de artes. Uhum. E Fábio, em 2015, você tinha aí em torno de 1.500 alunos estudando arte nas escolas estaduais, né? Sim. Quando você saiu da secretaria, logo depois, né? Chegou a 6.000 alunos, aproximadamente. Como você conseguiu quadruplicar esse número? Tem ideia? Olha, primeiro a gente pegou os espaços, por exemplo, vou te dar um exemplo do Teatro Maria Bonita. Uhum. O Teatro Maria Bonita não funciona apenas para os 6h30. Existe a Escola de Artes Maria Bonita. Tá. Então, nos horários que você não ocupa o teatro, você tem balé, você tem teatro. A cidade cenográfica em Floriano, ela não funciona apenas na Paixão de Cristo. Ela também é uma escola. E por aí vai. Aí você vai para Bom Jesus, você vai para Corrente, você vai para o Sobrado Major Celemérico, em Oeiras. Aí, por exemplo, você vai, se você chegar no Porto das Barcas, o Porto das Barcas tem teatro, dança, música, tudo funcionando lá dentro dos espaços, né? Então a gente procurou potencializar esses espaços. Por isso que a gente chegou nesses números aí. A gente já está chegando no finalzinho, mas tem uma coisa que eu não posso deixar de abordar, porque o Fábio comentou com a gente sobre ter pego a secretaria num momento difícil e depois vieram outros momentos, depois a pandemia chegou e aí ele criou projetos como, olha só que o nome é muito engraçado, né? Sossego, Sim. Faixa em Casa, Te Aquieta e Lê. Ainda brincou com esse linguajar, né, do nosso popular. Do nosso piauiês. O Te Piauiês. Aquieta e Lê foi assim um programa muito bacana, porque foi assim na pandemia. E aí então a gente teve a ideia, porque as pessoas ficavam presas em casa, não tinham o que fazer. Então nós chamamos a nossa diretora da biblioteca e disse, gente, vamos mandar livro para as pessoas em casa, para que elas possam ler. Então assim, nós tínhamos uma sobra de 1.000 livros, que eram livros que estavam na biblioteca. Aí foi uma coisa simples. Nós lançamos o Te Aquieta e Lê, colocamos à disposição os títulos, as pessoas iam lá no site da biblioteca, escolhiam o título que queria e a gente fez um convênio com o Correio. O Correio entregava o livro em casa, né? E é um dos pedidos que eu fiz. A biblioteca está reabrindo agora, dia 29. E eu disse, eu quero Te Aquieta e Lê. E virou um jargão, novamente, assim, né? porque... De volta. Porque né? às vezes a pessoa estava querendo sair de casa ou sair, a gente às vezes sabia Aí, de alguém, sabe o que né? aconteceu? A gente começou a receber doação de livros. Ai, que maravilha. Nós recebemos 19.000 livros de Gente. doação. E esses 19.000 livros, Naquela época. época, pandemia. todos foram para a casa dos piauienses. Que maravilha. Deputado, enquanto deputado, o senhor consegue fazer para a gente uma análise do que já conseguiu beneficiar a cultura do Piauí? São muitas coisas, porque assim, é um mandato que todos têm bandeiras na sua vida. Eu acho que hoje o Fábio Novo é muito conhecido. As pessoas falam, você é o deputado da cultura. Então, preferencialmente, a gente sempre investe mais no que você gosta, né? O que desperta a sua atenção. Então, assim, em números, se você for juntar tudo, né? Ainda não fiz essa soma, você me pegou, mas eu preciso fazer essa soma, porque a gente vai fazendo, né? E aí a gente termina que não faz. Mas, por exemplo, eu vou te dar aqui um dado. CSU do Parque Piauí. CSU do Parque Piauí é hoje um complexo que por dia passam 3.000 pessoas. Por dia, 3.000 atendimentos. Tem lá, né? Então, se você for pegar o que é o Porto das Barcas hoje, né? Um complexo grande. Gente, o Teatro 4 de Setembro, você não consegue pauta. Porque ele funciona de segunda a segunda.
né? Antes a segunda-feira ainda era folga e agora não dá mais. Não dá mais. Então, assim, quando você somar tudo isso, né? É muitas coisas. Eu estou muito apaixonado agora por um projeto que é simples, que é o projeto que faz a visita nas igrejas, que eles chamam de Torres Sagradas. Uhum. É umas visitas guiadas nas 3 igrejas mais antigas de Teresina. Tem dia que tem 400 pessoas. Tem dia que tem 400 pessoas. Né? Então, assim, tem muita coisa bacana. Você vê que o público tem interesse, né? Tem com interesse. relação à cultura, né? E nesse mundo que nós estamos vivendo, que é um mundo cada vez mais digital, que vai ter inteligência artificial, o que vai sobrar para a gente fazer, se não for cultura? Eu gostaria de saber qual é o teu plano novo agora para a cultura, que ainda não foi divulgado, que ainda não foi falado. O que você está pretendendo fazer assim de novo? Cara, eu acho que está na hora de casar a cultura com o turismo. Então, por exemplo, eu vou te dar uma ideia do que eu penso. Acho que tem que pegar algumas cidades que têm potencial cultural e turístico e fazer o investimento. E nós temos muitas, né? Então, vou te falar aqui, por exemplo, Amarante. Amarante pode ser a nova Paraty, do Piauí. Pode ser a nova Paraty. Bom Jesus, você tem Cânions do Viana, você tem o Salão da Serra, você tem a Escola de Rabecas, você tem o Morro do Freio. Eu coloquei alguns investimentos agora, a gente fez agora o Morro do Freio, estamos fazendo o Salão da Serra. Então, você tem que casar tudo isso, porque você vai atrair o turista que vai deixar dinheiro na cidade casado com cultura, né? Então, eu penso que você precisa ter um calendário cultural para a cidade de Teresina. Teresina não tem, eu acho que você viu agora que o governador investiu em alguns eventos nacionais, trazendo para Teresina, porque você traz o turista que gasta o dinheiro também. Sim. Aí vem toda uma discussão, a extrema-direita vai discutir que está investindo esse dinheiro assim, que poderia ser investido assado, mas o que a Prefeitura do Rio de Janeiro está fazendo agora? Está investindo em grandes eventos internacionais que levam de uma vez só 3 milhões de pessoas para o Rio de Janeiro. Ei, Fábio, e a questão de festival, por exemplo, como a gente tem um festival de Pedro II, né, o festival de jazz de Pedro II, e a gente tem potencial para fazer esse tipo de festival em outras cidades do Piauí, né? Por que não? Olha, eu acho que a gente conseguiu consolidar o Festival de Inverno, a gente conseguiu consolidar a Ópera da Serra da Capivara, a gente conseguiu consolidar o Festival de Rabecas. Falta alguma coisa em Oeiras, falta ter um bom Réveillon. Parnaíba. Né? Falta algumas coisas mais. Mas é claro, isso a gente vai fazer com o tempo. Tá bom, agradeço demais. Esquecemos de alguma coisa? Eu acho que não. Eu queria só agradecer aqui a oportunidade de estar com vocês, de falar um pouco das coisas que eu gosto, que eu penso, dos nossos projetos, e vamos continuar trabalhando. Muito obrigado, Fábio. Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigada e se conectem conosco e fiquem ligados aí ao próximo episódio de Caixa de Pandora.